Oi, gente! Eu, como professora de Química, vou conversar um pouco com vocês sobre a pandemia e as dificuldades mediante o ensino remoto, frisando um pouco mais na disciplina de Química. Então, no ano passado, foi quando a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, decretou a pandemia da Covid-19. E uma das primeiras e principais orientações era a do isolamento social, o fique em casa, onde cada indivíduo passou a ficar na sua casa para diminuir a contaminação através do vírus, pois não tendo contato social, não haveria como o vírus passar de uma pessoa para outra. E com isso, a sociedade passou a utilizar as tecnologias da informação e comunicação. A utilizar mais, a gente sempre utilizou, mas a gente passou a utilizar mais essas tecnologias que nos auxiliam a interagir com outras pessoas. A gente passou a fazer mais ligações, a fazer mais chamadas de vídeo, assistir mais vídeos, assistir mais televisão. E não só a sociedade como um todo passou a utilizar mais essas tecnologias, a educação passou a utilizar, porque nós passamos a ter aulas remotas. As aulas, elas passaram de exclusivamente presenciais para exclusivamente remotas. Isso gerou uma necessidade de adaptação, tanto de nós professores como de vocês alunos. Mas não só na questão do ensino, de um novo modo de ensinar, um novo modo de aprender. Também na nossa rotina, porque nós somos humanos, nós vivemos em sociedade e até as coisas simples, como o modo que a gente cumprimenta um amigo, teve que mudar. A gente teve que parar de abraçar, parar de dar a mão. Isso gerou uma nova adaptação para todos nós. E uma adaptação para o professor, principalmente no modo dele ensinar. Ele já tinha que conseguir um modo de passar o seu conteúdo para os alunos de um jeito tranquilo, de um jeito fácil de entender. E agora, além dele pensar em como passar esse conteúdo, também teve que pensar nas tecnologias para passar esse conteúdo. E nem todo mundo estava habituado a utilizar um computador, nem todo professor fazia aula pelo computador. Teve que passar a utilizar o Classroom, teve que fazer vídeos, ou então aprender a fazer videochamadas. É todo um novo modo de ensinar que o professor teve que aprender. E como vocês bem notaram, a gente notou, a sala de aula ela é diferente de casa. Enquanto na sala de aula nós temos algumas vantagens, como conversar diretamente com vocês, como os colegas podem conversar, trocar ideias, acaba que nós temos novas ideias ali conversando todo mundo junto. Em casa a gente já não tem isso. Há algumas pessoas que vão dizer que ficou bom, tem gente que consegue estudar bem sozinho, que tem um ambiente bom. Mas a gente sabe que isso é uma realidade bem pequena, que geralmente em casa a gente vai ter algum problema de internet, algum problema de computador, dificilmente nós vamos estar sozinhos, vai ter alguém na sala fazendo um barulho, alguém na cozinha fazendo barulho. E dependendo do que estiver acontecendo no outro cômodo da nossa casa, a gente vai se interessar mais, vai parar o que está fazendo e vai lá para a sala junto. Coisa que na sala de aula a gente não tem muita escolha, nós estamos na sala, nós vamos aprender, nós não vamos sair dali e ir para o corredor. E em relação à química, que é uma matéria que muitos consideram difícil, na verdade ela é abstrata, ela não é difícil. É que tem conceitos que a gente não consegue enxergar, como por exemplo o átomo, desde o conceito de átomo, de elemento, de molécula, de solução. São coisas que a gente não consegue enxergar, mas que talvez a gente conseguiria entender melhor fazendo algum experimento, conversando, dando alguns exemplos que a gente conseguiria pensar na hora com os alunos, com vocês. E acabou que com o ensino remoto a gente não conseguiu isso. A gente teve que ficar mais no computador mesmo. Mas, apesar de não ser o ideal, de não estarmos frente a frente, foi graças a essas tecnologias que não houve paralisação das atividades. Houveram sim impactos físicos, emocionais, educacionais, mas com o tempo isso vai se normalizar e a gente vai conseguir recuperar tudo que a gente não conseguiu aprender plenamente nesse momento. Era isso que eu tinha para conversar com vocês agora. Fiquem bem, gente, e até mais.